Pastor Sócrates, qual é a avaliação que o irmão está fazendo aí da 92ª Assembleia da CBD? Olha, eu estou muito feliz, muito alegre pela resposta que nós estamos tendo dos mensageiros. As instalações aqui do Centro de Convenções têm contribuído muito para essa dinâmica que tem sido dada no aspecto de recepção das pessoas. O número de mensageiros já ultrapassando a casa de 2.100 mensageiros, é um dos maiores números dos últimos anos. E a programação tem sido de uma beleza, de uma alimentação espiritual profundamente intensa na vida de todos nós que estamos participando. Eu dou graças a Deus pela forma com que esta Assembleia está acontecendo. Pastor, aí já aconteceram algumas deliberações, ainda não? Já, as primeiras deliberações com relação ao relatório do Conselho Geral. O primeiro ponto que sempre nós apreciamos é o ingresso de novas igrejas, já foi aprovado. Nós aprovamos agora cerca de 61 novas igrejas, nós temos mais 60 igrejas a serem recebidas, dando um total de 121. E isso já foi definido também, parte também do relatório do Conselho, no que tange os aspectos de deliberação e de algumas recomendações da última Assembleia, também já foram aprovadas pelo plenário na sessão de ontem à tarde. Já que o irmão colocou esse número de igrejas já inscritas, dá para o irmão nos fornecer aí o número total de igrejas, e não sei se o irmão também tem de congregações, e o total estimado de batistas hoje no Brasil? O total de membros que nós temos registrados chega a 1.432.000. Mas nisso não está incluído crianças, não está incluído aqueles que nós chamamos de congregados. Então, a família batista, de acordo com os institutos que temos pesquisado, a família batista brasileira, que se reúne como Convenção Batista Brasileira, hoje dá cerca de 2 milhões de pessoas, em 7.922 igrejas, 4.442 congregações. Muito bem, pastor. E com relação aí às dinâmicas, ali a parte mais aí que nós vamos começar agora na parte da tarde, as câmaras setoriais, como estão previstas? Então, nós temos agora as 4 câmaras setoriais que vão observar o relatório de todas as instituições. É uma parte bastante dinâmica, onde podem ser discutidos todos os aspectos, de onde poderão surgir as grandes propostas de avanço dessas instituições em todas as áreas, na área de missões, na área de educação teológica, na área de educação religiosa e na área de ação social. Na área de ação social, nós estamos trazendo para o plenário o pedido de aprovação da nossa atuação na Conferência Mundial Rio+20, que a ONU está realizando nesse ano na cidade do Rio de Janeiro. Na área de educação teológica, o grande debate ainda tem sido a questão dos 3 seminários sobre a administração da convenção. Nós não podemos considerar que só esses 3 seminários são os seminários da denominação. No meu entendimento, os seminários da denominação são todos os seminários das igrejas, das associações, das convenções estaduais. Porque os obreiros que são formados nesses seminários são os obreiros que são os pastores da nossa igreja. E esse é um erro que eu gostaria de corrigir na nossa linguagem. Quando fala em seminários da denominação, considerar apenas o seminário do Norte, o Equatorial e o do Sul. O seminário da denominação são todos os seminários ligados às igrejas batistas do Brasil. Creio que nós estamos num tempo em que há uma boa caminhada, há um bom entendimento na mudança de linguagem, não dos valores, não dos princípios, mas na questão de sermos mais abrangentes, mais flexíveis em lidar com essas questões. Na área de educação religiosa, esse ano será o ano da educação religiosa, nós queremos enfatizar, implementar esta obra, porque quando a nossa empresa da área de comunicação e gráfica teve o problema que teve, com isso a gente perdeu também um pouco da filosofia, da cabeça pensante da área de educação religiosa. Hoje, com o Departamento de Educação Religiosa subordinado ao Conselho Geral, ao diretor executivo, nós estamos resgatando esse trabalho e cremos que isso é fundamental para a igreja, para o crescimento da igreja, para a evangelização da nossa nação. Pastor, o irmão chegou a falar em plenário que um dos sonhos do irmão seria que praticamente quase toda a Assembleia passasse a ser mais do lado espiritual do que tivesse essa parte deliberativa. O irmão sonharia
se não me engano, até com um dia só, uma tarde só. Perfeito. Mas isso seria possível, assim, em termos democráticos, não seria um retrocesso? Não, eu creio que é um crescimento. Veja bem, a maior convenção batista do mundo, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, eles têm mais ou menos um programa parecido assim, de deliberação. Creio que uma tarde só é insuficiente para isso, mas talvez umas 2 tardes, porque eu creio que a deliberação, as determinações têm que emanar do plenário da convenção. O dia que nós perdemos isso, nós perdemos o valor que nós temos como batista. Nós não podemos perder isso. Que cada membro da igreja, não é a liderança que tem que decidir, é o membro da igreja que vem no plenário da convenção. Então eu não abro mão desse valor que é singular para nós os batistas. O meu pensamento é poder disponibilizar em tempo real todas as informações de ordem da organização corporativa, para que quando nós chegarmos na Assembleia, todos os batistas já tenham conhecimento. Se a cada 3 meses eu conseguir colocar o relatório daquele trimestre disponível através das mídias eletrônicas, através de alguma forma para que os batistas, até mesmo aqueles que não estarão vindo à Assembleia como mensageiro, poderão ter conhecimento, poderão dar sugestões, pedir informações para que a gente vá no crescente. Se nós fizermos isso, nós vamos chegar na Assembleia com todos os batistas sabendo o que está acontecendo e a gente vai ter um tempo bastante curto para as deliberações, porque já serão de conhecimento de todos eles. Se eu pudesse, eu colocaria um outdoor com o nosso relatório, para todo mundo saber, inclusive os não batistas. Pastor, alguns pastores, inclusive o pastor Araúna lá do Espírito Santo, defende uma tese que eu não concordo muito, mas que eu gostaria que o irmão explicasse. Ele defende a tese que poderia ser realizadas as assembleias ordinárias para tratar desses assuntos deliberativos de 2 em 2 anos. Eu acredito que nós temos aí alguns impedimentos legais de aprovação de balanço, essas coisas que devem ser anualmente, ou então que se dê autonomia para o conselho, não sei se é possível isso na lei, para que se faça isso. Tem como o irmão explicar? É possível. A questão de... o balanço, ele é anual, mas o fato da aprovação, há corporações, muitas corporações que trabalham dessa forma. Obviamente isso demandaria uma reforma de estrutura, não de estrutura, mas da metodologia de aprovação. Então, os balanços, os relatórios financeiros seriam aprovados na Assembleia Geral a cada 2 anos, mas eles seriam acompanhados pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Geral, apreciando e informando a denominação o andamento. Eu creio que se nós conseguirmos chegar a essa dinâmica de ter, quem sabe, a Assembleia a cada 2 anos, mas fazendo um congresso no intervalo da Assembleia Ordinária, seria uma bênção e nós teríamos uma maior unidade do trabalho batista no Brasil. O pastor Erlânio chegou a colocar ontem em tom de brincadeira ou de seriedade, ele tem uma maneira de falar as coisas, às vezes mas ele colocou uma experiência muito interessante no Piauí. E parece que eles fazem uma assembleia solene, onde tem toda essa parte espiritual, toda essa parte que nós gostamos tanto, e fazem também, durante o ano, uma assembleia ordinária ou extraordinária, acredito que é ordinária, onde eles tratam dos assuntos deliberativos. Não seria um caminho? Com certeza. Não só no Piauí. Aqui no estado do Paraná, a Convenção Batista Paranaense, a Assembleia Deliberativa só acontece a cada 2 anos, e no intervalo acontece um congresso. Há outras convenções estaduais trabalhando também nessa direção. Eu creio que esse é o caminho da Convenção Batista Brasileira também, para a gente caminhar. Para você ter uma ideia, o Congresso da Terceira Idade, que a gente realiza a cada ano no mês de setembro, nós temos tido uma presença de cerca de... O último nós tivemos 844 inscritos. Agora o próximo, em Águas de Lindóia, nós estamos prevendo 900 inscritos. Já estamos com certa dificuldade. Isso mostra que o desejo dos membros das igrejas batistas é que a gente caminhe mais nessa questão realmente de celebração. Nós temos que usar a nossa inteligência para prestar contas de uma forma mais continuada das atividades administrativas, sem talvez precisar gastar tanto tempo nas assembleias ordinárias, para que a gente tenha esse tempo mais intenso de celebração. Pastor, uma preocupação bem latente de grande parte da liderança com relação aos jovens. Não haveria uma possibilidade de ter algo, tipo um transformar, alguma coisa que antecedesse a Assembleia ou que fosse posterior à Assembleia para poder proporcionar para os jovens, principalmente nesse período de férias, em vez de eles virem só para o congresso deles, eles já viriam também para a Assembleia da Convenção e
haveria uma aproximação natural dos jovens. O pessoal tem notado que nós temos um número pequeno de jovens e há uma preocupação com a continuidade da liderança, principalmente do trabalho batista. O que o irmão tem a dizer sobre isso? Olha, tem sido um crescente essa reunião dos jovens na quinta-feira que antecede a Assembleia. Há um clamor para que fosse no sábado, porque alguns só poderiam vir no final de semana. Nós estamos nesse planejamento que apresentamos, que nós desafiamos a nós mesmos, como Batista, fazer, a questão da nova geração. Tudo isso está pensado. E nós não queremos pensar a juventude só como a juventude liderada pela JBB, a Juventude Batista Brasileira, a organização, a JUMOC. Porque se você parar para pensar, quem são os voluntários da obra missionária? Quem são os alunos que estão nas nossas casas teológicas? São jovens. Então, o que nós precisamos é transformar as nossas atividades, e é um dos objetivos do nosso planejamento, é conectar a denominação com a nova geração. Então, isso está dentro do nosso projeto. A líder da juventude hoje está muito envolvida nesse planejamento, e nós entendemos que, com a graça de Deus, nós vamos ter um maior envolvimento. Assim como o jovem está muito envolvido na igreja, com o trabalho da igreja, na direção da adoração, com os instrumentos, na liderança de multimídia, alguns também na pregação. Nós queremos que, como denominação, como organização da denominação, esse envolvimento possa crescer também com os jovens. Obrigado, pastor. Mas antes de terminar, somente mais duas palavras. Uma com relação ao irmão dar um panorama geral, mas antes do panorama geral, eu gostaria que o irmão enfatizasse o que o irmão colocou com relação à produção bíblica mesmo, dos batistas, e se tem algum projeto de avanço. Nós temos visto muitas casas publicadoras de Bíblias crescerem muito nesse norte, e como nós somos pioneiros, talvez haja uma necessidade, talvez com relação ao problema que nós tivemos com a JUEP, nós tivemos uma retraída. Tem como avançar, e quais são os novos projetos que o irmão parece que anunciou um projeto novo aí em plenário? Olha, na realidade nós precisamos divulgar o que nós estamos fazendo na produção de Bíblia. Desde que nós deixamos de produzir a Bíblia na nossa gráfica própria, nós continuamos a produzir Bíblia. Nós hoje somos o segundo maior produtor de Bíblia no Brasil. A imprensa bíblica brasileira é a segunda maior, só perde para a Sociedade Bíblica Brasileira, do Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil. A imprensa bíblica brasileira, nas duas empresas em que nós fechamos a produção gráfica dessas Bíblias, são dois parceiros nossos, a Geográfica e a King Cross, nós estamos produzindo mais de 3 milhões de Bíblias por ano, mais de 3 milhões de Bíblias. Então, a Convenção Batista Brasileira, através da imprensa bíblica brasileira, nesses dois convênios que nós temos com empresas que são gráficas, conceituadas no Brasil, estamos produzindo mais de 3 milhões de Bíblias por ano. Inclusive, nós fomos, a imprensa brasileira, bíblica brasileira, foi a primeira a trazer uma versão na nova ortografia portuguesa, que é a nossa versão chamada ANO, Bíblia Sagrada, revista e atualizada, nova ortografia da língua portuguesa, de acordo com os melhores textos no grego e no hebraico. Então, eu acho que é mais divulgar o que nós estamos fazendo do que, na realidade, dizer. Claro que se nós pudermos colocar 9 milhões por ano de Bíblia no Brasil, nós vamos colocar. Esse é o nosso crescente. E nós temos usado a editora da denominação, a Convicção, para ser o ponto de contato. É que muito dessa comunicação ainda não tem chegado como nós gostaríamos de chegar às igrejas nesse trabalho. Cantor cristão, Inário para o culto cristão, todo esse material está disponível, nós continuamos produzindo com muita intensidade e bastante quantidade. Um panorama geral do irmão da situação dos batistas brasileiros neste momento, assim, de tantas transformações do nosso país. Olha, eu tenho muita alegria de ouvir das empresas, dos institutos de pesquisa, das empresas de mídia, o que se diz dos batistas brasileiros, Convenção Batista Brasileira. Primeiro é que nós somos a denominação de missão que mais cresce. Se você observar a nossa estatística, nós temos crescido uma média de 6,6% nos últimos 5 anos, anualmente, tem sido um crescimento dessa fase. Se você observar que nós temos organizado cerca de 132, 135 igrejas por ano, igrejas batistas, isso significa que nós estamos organizando uma média de 2,5 igrejas por semana.
Já pensou o que é isso? 52 semanas no ano, e a cada semana a gente está organizando cerca de 2 igrejas. É um crescimento impressionante. Os próprios líderes de outras denominações têm conversado comigo, igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja congregacional, sobre qual o segredo dos batistas continuarem crescendo nessa dinâmica, enquanto há um decréscimo dessas igrejas que nós consideramos igrejas de missão. E até mesmo, eu escrevi recentemente um editorial sobre a questão com o título de Decepcionados com Deus, que eu mostro que muitas pessoas que estão vindo para as nossas igrejas são pessoas que têm se decepcionado com esses movimentos, muitos movimentos até para-eclesiástico, o nome de igreja, e que fazem promessa em nome de Deus, tantas coisas, que têm se decepcionados com Deus. E a Igreja Batista tem sido a oportunidade de restabelecer o contato com Deus com essas pessoas, de curar essas pessoas. Então eu agradeço a Deus o trabalho que as igrejas batistas fazem no Brasil nesse momento. Deus tem nos abençoado. Mas nós chegamos até um percentual maior. Sim. Hoje é de 3%. 3,8% em relação a outros evangélicos. 3,8% em relação a outros evangélicos. O que acontece? Há uma explosão, houve uma explosão do neopentecostalismo, mas eles não retêm. Esse é o que os institutos de pesquisa têm mostrado. Não há retenção. Enquanto que nós, os batistas, há retenção da sua membresia. Então, esse movimento crescente, explodindo, de muita gente que é um chamado evangélico nominal só hoje. Esse é um perigo que nós temos no Brasil. O evangélico nominal. Eu sou evangélico, mas ele não tem compromisso com a igreja, ele tem compromisso de leitura diária da Bíblia, não tem compromisso. Ele frequenta uma dessas igrejas, vai lá, mas não há um compromisso, não há um envolvimento. Então, esse número que o IBGE está dizendo de evangélicos, na realidade, inclui um grupo de evangélicos que são evangélicos nominais mesmo. Pra você ter uma ideia, uma jornalista famosa no Brasil, que faz um programa na TV educativa, perguntando a um jovem que era presbiteriano sobre, mas você disse o seguinte, você não é evangélico. Na leitura dela, ele não era um evangélico. Então ela disse, batista, presbiteriano, metodista, esses não são evangélicos, eles são crentes. Evangélicos são esses outros aí. Então você vê que até a própria imprensa faz uma diferenciação da nossa linha de atuação. Pastor, dê suas considerações finais aí, eu dando um panorama geral, tanto da Assembleia como dos batistas também, nesse momento. Olha, eu acho que nós só temos que agradecer a Deus, não desanimar, como disse o apóstolo Paulo, sermos firmes e constantes e crescentes na obra do Senhor. É fazer o que estamos fazendo com mais dinamismo a cada dia, apaixonado por missões, como nós somos, que é o que os batistas sabem fazer muito bem. Amém, pastor. Obrigado. Joia.